Fala fiel, uma excelente quinta-feira para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações e toda a repercussão na mídia dessa ótima vitória do Corinthians diante da equipe do Santa Fé pela Copa Libertadores, vitória que deixou o Timão ali na liderança do seu grupo. Estou trazendo um corte com todas as informações e as análises. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Qualquer time que vai chegar numa final contra o Flamengo vai fazer o que o Corinthians fez. Né? Do início ao fim foi melhor. Ah, mas é o início da temporada. Não importa, o Corinthians foi melhor. Então, tem boas peças. Agora, o Diniz, ele é um cara que ele, como os próprios atletas do Corinthians, né? O próprio Ranieri que está na imagem aí, ele falou depois, ele cobra da gente coragem. E isso é muito importante pro futebol. O medo paralisa em qualquer circunstância. Seja dentro do futebol, seja dentro de casa, você está com medo, você paralisa. Então ele tenta tirar o melhor de cada jogador e a palavra-chave para isso é coragem. Coragem para fazer. Você tem que ter coragem para fazer. E se errar, problema, não tá tranquilo. Porque se você acertar, a gente vai sair na cara do gol. E algo que eu vi que o Diniz tem feito no Corinthians, claro, assim como o atleta, o staff também evolui. O staff vê quando está errando e vê o que precisa acertar. E uma das coisas que eu tenho gostado muito do Diniz nesses jogos é, muitas vezes você viu o time de Diniz, até mesmo o Fluminense em algumas circunstâncias, tocar a bola para um lado, tocar a bola para o outro, mas assim, aquela posse de bola que não fazia mal para ninguém. Hoje você vê o Diniz, ele criando superioridade para um lado do campo, mas logo quando você consegue sair dessa pressão com a superioridade, ele verticaliza logo a jogada do outro lado, os caras já atacando a profundidade, espaço. E isso eu acho muito importante para o Diniz. Eu acho que é uma bola dentro, né? Algo que ele tem melhorado bastante. Eu acho que o Corinthians, com o Diniz, a tendência é só melhorar. Eu acho que o jogo... Eu acho que a entrega, né, que a gente estava falando, e até foi uma coisa que ele falou na coletiva, assim, as pessoas falam muito da parte tática, mas a principal característica que eu gosto de colocar nos meus times é a entrega, essa vontade, essa coragem. E com certeza ontem teve muito disso, porque é claro que teve desgaste, cara. Jogo domingo à noite, 2 a menos, numa intensidade de clássico, de um derby. Era muito desgastante mesmo, então seria muito difícil repetir um time, no sentido de, fosse talvez outro treinador, fosse outras circunstâncias, não fosse a motivação que talvez o Diniz conseguiu imprimir nos atletas sobre aquela partida, a importância de um jogo em casa, a gente ganhar a Libertadores, o torcedor vem aqui. Então acho que toda essa parte psicológica realmente mobilizou o Corinthians para ontem entrar em campo na intensidade que foi, porque acho que uma das diferenças que eu vi do Diniz ontem com relação ao time do Dorival, o time abre o placar 1-0 e ele não muda a forma de jogar. Eu acho que muitas vezes o Dorival mudava a postura em campo quando já estava 1-0, já estava ganhando. Aí, beleza, vamos deixar mais a bola com o adversário, vamos fechar mais aqui, vamos se organizar de outra forma. Ontem o Corinthians foi o mesmo depois de fazer o gol, né? Continuou imprimindo a intensidade sem bola e com bola, tentou criar mais oportunidades. Acho que o ataque tende a ficar cada vez melhor, conforme ele vai implementando as ideias, entendendo as aproximações. Ele tem usado o Garro e o Bidon juntos, que é uma novidade também, né? Não era recorrente isso. O Garro, inclusive, com o Dorival, de uma certa maneira virou reserva, apesar de ter tido problemas físicos, né, nesse meio tempo, mas assim, virou um reserva pela falta de intensidade que ele talvez imprimia sem bola. E nesse início de trabalho, o Diniz demonstra que ele quer usar os dois. E talvez esteja muito nessa cabeça deles, assim, vocês querem jogar? Então vamos lá, eu vou precisar de vocês com e sem bola. Oportunidade pro Kaique também. O Kaique que deixa titular num derby. Exatamente. E mantém titular num jogo de Libertadores dentro de casa. Acho que dá essa confiança. O Gustavo Henrique foi senhor do jogo ontem também, né? Acho que muito, defensivamente, né? É uma liderança e ofensivamente ele tá sempre, as bolas paradas são sempre direcionadas a ele, seja para a primeira ou seja vezes no gol ontem. Um zagueiro terminar um jogo com 4 ações no gol. É impressionante, exatamente, impressionante. Fora a assistência pro Ranieri, que foi dele também. Foi, então. O golaço, né? O golaço. Assim, é difícil ver um golaço de canela, né? Ele fez um golaço de canela. Mas acho que o mais importante desse início do Diniz é que alinha um pouco, né? Alia um pouco o resultado e desempenho, né? Uma melhora, o Corinthians não tá voando, nossa, meu Deus, mudou tudo. Não, mas o time parece mais consistente, menos frágil defensivamente
e um time que está conseguindo construir vitórias muito importantes. E aí, quando você começa com vitória, dá confiança para ir acalmando e conseguir o trabalho mais tranquilo. Alguém citou Dorival e o trabalho feito, acho que Felipe. Eu também achei o trabalho do ano passado muito bom. Achei o trabalho que o Dorival fez ano passado bem bom. Ele tem escolhas, Mari, na reta final da Copa do Brasil que são fundamentais para o título. Exatamente. Então, até o próprio presidente da torcida organizada, em algumas entrevistas, estavam lá cobrando, e ele fala, ei, trocou o treinador, a culpa não é do treinador, não, vocês sabem. Eles sabem. Eles sabem que o Dorival fez um ótimo trabalho no Corinthians. Eu achei fez um bom trabalho. Né? Acho que a avaliação da demissão foi um pouco de assim, chegou-se num limite. No limite, boa. E tá no teto, bateu no teto. E acho que o grande questionamento era o desempenho do time fora dos jogos de Copa. Né? Se usava muito uma frase, não, o Corinthians escolhe jogo. Assim, eu não concordo muito com ela, porque eu acho que isso é impossível muitas vezes. Mas eu sei que em determinados jogos o jogador está mais motivado, em outros está menos motivado. E até onde vai a participação da comissão técnica nisso? E onde é a responsabilidade do jogador? Mas posso falar uma coisa? Eu acho que isso é algo que tem se repetido nos trabalhos do Dorival. Sim, no São Paulo acontecia. O São Paulo fez uma excelente Copa do Brasil, foi campeão indiscutível, né? Eliminando Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Mas fez um Campeonato Brasileiro bem abaixo. Jogos muito ruins, né? Uma briga mais para a parte de baixo da tabela. No Flamengo, o time do Dorival, ele dividiu o time, lembra? Ele tinha um time A, né, das Copas e o time B do Campeonato Brasileiro. E também vai melhor nas competições de mata-mata. Eu acho que o Dorival ele tem uma característica muito boa, e aí fica muito evidente nos jogos de mata-mata, que ele tem a estratégia perfeita para, sabe assim, ele olha para o adversário e ele sabe fazer a estratégia perfeita para, mesmo com muitas vezes um time ruim, né, ruim no sentido de pior do que o do adversário, ele consegue performar melhor e fazer uma vitória. Só que a regularidade, né, numa competição de Campeonato Brasileiro, por exemplo, eu acho que é o passo que nos últimos trabalhos o Dorival talvez tenha ficado devendo, assim. Então, eu citei o Dorival porque acho que o Felipe fez a comparação, né, com o que a gente viu no trabalho do Dorival exatamente no Corinthians. E a principal crítica era a não repetição das escalações, né? O Dorival não tinha essa resistência, né? Entrava com times diferentes em jogos seguidos. E ontem o Diniz fez o terceiro jogo com a mesma escalação. E isso, obviamente, tem um impacto nesse início de trabalho que foi difícil, num momento difícil da temporada. Embora a gente esteja falando apenas de abril. A gente falava de uma estreia em Libertadores, foi quando ele assumiu. A gente falava de um clássico contra o Palmeiras e ontem mais um jogo em Libertadores. Então, essa foi a sequência de início de trabalho do Diniz nesse início de trabalho no Corinthians, né? E repetindo a escalação. Esse ponto, por isso que eu citei o Dorival, esse ponto tem me chamado a atenção de diferença. Não sei onde chegará Fernando Diniz com o Mas é a característica do Diniz. É a característica do Diniz, e tem um outro detalhe que a gente não pode separar, né? Uma coisa é você ter 3 jogos, um início de trabalho onde o treinador tenta passar a base ali, tática que ele quer para o time dele, desenvolver isso e ganhar entrosamento. Outra é a gente comparar com a reta final do trabalho do Dorival. O Felipe lembrou as lesões que teve, o calendário todo atribulado no meio do caminho. E a própria característica de cada profissional. Então, assim, são 3 jogos só. Na próxima rodada... 3 jogos muito difíceis, né? 2 de difíceis, Libertadores e um clássico. Por isso, ele tinha que fazer isso. Primeiro jogo, estreia da Libertadores, fora de casa. Ele tem que botar força máxima. Tem que colocar o que tem de melhor. 9 jogos sem vitória. Perfeitamente. Tem que botar o que tem de melhor. Depois... maior rival dentro de casa. Pô. Quanto tempo sem vencer dentro de casa, maior rival? Pô, mas esquece, tem que botar o melhor. Então aí entra, óbvio, tem a característica do próprio treinador que já gosta de repetir o time e a importância de fazer resultado, de performar. E depois, o primeiro jogo em casa, depois de tanto tempo da Libertadores, assim, estreia em casa da Libertadores, torcida. Claro que tem que botar realmente o que tem de melhor e isso aí ajuda, porque quando você coloca o que tem de melhor, você vai repetindo a formação, os caras já vão entendendo qual é a dinâmica do jogo, a ideia, um já vai conhecendo o outro, sabe? E tem uma coisa que ele fez, assim, que eu sou apaixonado por base. A partir do momento que ele dá oportunidade pro Kaique, ele dá uma mensagem pro vestiário, para todos, olha aqui, não importa nome, não importa a idade, tá bem, vai ter oportunidade.
Isso é importantíssimo, sabe? Quisera eu poder ver isso em todos os clubes. Né? Se a gente vê tantos clubes aí que preferem trazer nego de fora do que propriamente dar oportunidade para a base. E é o que ele está fazendo. É isso, eu acho. Então, na verdade, quando eu falei do Dorival e fiz a comparação, nem era para ser uma crítica, não sei se soou assim. Não, até porque, não, hipótese alguma. Até porque o Dorival ganha a competição que era acessível ao Corinthians. E vamos lembrar que participaram dessa competição duas, o Flamengo... E ganha com várias variações de escalação. Exatamente. Mas ganhou a Copa do Brasil, mas ganhou o Paulista do Palmeiras. Exatamente. E eliminou o Palmeiras também na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, Então... É que o Paulista do Palmeiras ainda era o Ramon, não era não? Era o Ramon. Era o Ramon? Ah, tá, perdão. É que o Corinthians ganha. Exato, eliminou o Palmeiras. Então, mas as duas competições que eram acessíveis ao Corinthians, o Corinthians venceu. Uma, de fato, com o Ramon e depois com o Dorival. Mas era exatamente isso. Eu não queria... Não sei se sou concreto. Eu sou fã dele também. Porque funcionou. E assim, total. eu sei que muita gente acha que... Eu entendo o que você falou. Eram 3 jogos muito importantes. O Corinthians tinha que ir com força máxima mesmo para os 3. Mas eu acho que é uma característica do Diniz repetir time assim, errou. Mesmo quando não é tão importante. Você pega o próprio Renato... No Vasco, tem 7 jogos, vou botar o time totalmente reserva. Então, assim, cada treinador tem uma filosofia. Exatamente, pensa de uma maneira. E assim, o Diniz pensa dessa maneira, o Dorival de outra maneira, e são multivencedores. É isso. E tem uma coisa que, assim, a forma de jogar muito peculiar do Diniz, você precisa dessa repetição para os jogadores pegarem. Né? É claro que depois você vai pegando os reservas, vai variando mais o time. Mas nesse início de competição, de trabalho, ele precisa repetir o time. Porque até o Garro, o Bidon, né, o Bidu entenderem a dinâmica ali, como é que a gente vai se aproximar, o Mateuzinho, onde eu tenho que ficar então quando a bola está lá do lado esquerdo. Tudo isso precisa ser muito bem trabalhado, né? Os volantes, o André, onde que eu fico? Saída de bola, vai ser com o Ranieri. Sabe, todas essas dinâmicas que são peculiares, porque é um trabalho bastante autoral, você precisa de uma repetição, porque senão você não vai conseguir ter a consistência. Aí, uma vez que tem uma consistência num time principal, que ele nomeou ali, aí com certeza vai sair um, vai sair outro. Claro que vai voltar o Memphis, e o Memphis vai ter vaga nesse time. Vamos entender quem vai sair. Me parece que sim. Eu tenho essa impressão. De que forma ele vai montar, né? Porque ele tem montado 4-2-3-1. Ele tem feito o André e Ranieri, Bidon partindo da direita, Garro centralizado e o Kaique pela esquerda. E funcionando. Tudo bem que o jogo dele, você não se apega muito ao esquema tático. Você vai olhar para o campo, onde a bola estiver, você vai ver o maior número de jogadores possível ali para estar trocando passe. E isso é o que vai dizer. Mas no momento defensivo, por exemplo, como ele vai encaixar isso, né? Porque hoje fica Yuri e Garro sem tantas obrigações, né? Quando você tem Yuri, Garro e Memphis... Depois do jogo do Palmeiras, ele deu uma pista. Ele deu uma pista. Não sei se vocês repararam isso. Quando o Corinthians perde o... Primeiro expulso foi o André. Quando o André é expulso, ele traz o Bidon para jogar de volante e abre o Garro na direita. E aí ele fala, não, a gente viu que o Garro sabe jogar fechando espaço pelo lado também. Ele não precisa voltar só por dentro. E aí isso era um dilema na época do Ramon Dias por conta do losango, né? Você tinha lá a dupla de ataque, mais o Garro. Os 3 voltando por dentro à frente da linha da bola. Resultado, tem um jogador a menos para marcar na linha de meio campo. O time sofria muito com as inversões de lado, dobra em cima de lateral. Então, eu tô curioso para ver como é que ele vai fazer. Quem é que vai sair do time, quem é que vai mudar de função ali. O contrato do Memphis não está muito longe do final também. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, mas vai voltar pro time. Em algum momento ele vai voltar pro time da Copa do Mundo. Vamos ouvir, então, eu lembrei desse meme que tá rolando na internet. Quem levanta para Memphis sentar, né? Você já tá acompanhando esse? Tem uns que são meio absurdos. Ou ninguém levanta. Tem uns que são meio absurdos. Ninguém levanta não, filho. Tá bonzão aqui. Pra falar isso. Eu tava reparando daquele falar. Tem que performar. A princípio, ninguém levanta não. Tá bem confortável, a mesa tá boa. O Memphis, ele é acima da média. Ele é acima da média e demonstrou que ela é acima da média. Né? Ao chegar, assim, independente do performance dentro de campo, quando você traz um atleta que tem uma mentalidade vencedora, o DNA de ser campeão, isso faz a diferença no ambiente. Sabe? E o Corinthians estava ali brigando, ele chegou e o Corinthians foi campeão. O Corinthians conseguiu ser campeão. Paulista, Copa do Brasil. Então, assim, Supercopa. E títulos importantes. Supercopa contra o Flamengo foi muito bem. Contra o Vasco, se comportaram muito bem, principalmente no jogo no Maracanã. Ganharam do Palmeiras, sabe? Então, assim, a final da Copa do Brasil. Então, você precisa de ter um jogador com uma mentalidade vencedora que faça com que todos entendam que é possível. E ele é isso.
Agora, claro que ele precisa performar, óbvio, né? Que ele precisa performar. Ele performando, o mínimo que seja, não tenho dúvida que o Diniz, com tudo isso, vai colocar para jogar. Beleza, vamos ouvir então o próprio Diniz. Ele falou que já viu uma evolução nesse Corinthians, né? Ele tá só no 3º jogo e falou também sobre o setor para o qual ele olhou com mais carinho e deu prioridade aí nessa organização. A gente dá uma priorizada no primeiro momento na parte defensiva e aos poucos colocando um pouco de ideia de aproximação, que eu acho que é uma coisa que hoje deu para ver até mais do que nos outros jogos. E a bola parada, ontem foi o dia que a gente mexeu um pouquinho mais. Embora eles já tinham um repertório muito bom de bola parada antes de eu chegar aqui. Então eu estou aproveitando os bons trabalhos que foram deixados aqui, tanto do Ramon Dias quanto do Dorival. Só que a gente tem trabalhado intensamente. Todo minuto a gente está trabalhando alguma coisa com os jogadores, eles têm aceitado muito bem. É um time que tem muita fome, muita sede de crescer, de aprender coisas novas. Eu acho que isso tem sido o ponto mais positivo, essa vontade de absorver aquilo que eu tenho para passar. E eu tenho muita vontade também de me comunicar, de criar relações com o jogador de uma maneira rápida, para que as coisas consigam fluir de uma maneira positiva. Eu acho que o trecho que a gente separa, ó, inclusive na tarja, jogador não é só osso e músculo. É o resumo do que Felipe falava e Renata também citou aqui, né? Como o Diniz exige entendimento da filosofia dele, do jogo dele, né? Não é só físico, porque isso caiu meio no automático, né? O futebol hoje é muito físico. É verdade também. E a forma como eu já vi ele falar, não nessa entrevista, não lembro para quem foi, enfim, peço perdão por não dar o crédito, mas ele falando assim, de como você gostou de jogar de futebol, como você aprendeu a gostar de futebol, melhor dizendo, jogando futebol, geralmente na rua, num campinho de barro, tendo a bola o tempo todo, você queria ter a bola o tempo inteiro. E isso, na visão dele mentalmente, faz com que o cansaço físico não seja tão grande, porque você está num lugar confortável mentalmente para desenvolver a sua profissão. E isso faz sentido, tá? Isso faz sentido. Isso Tanto é que todo mundo fala, até o Marcelo deu uma entrevista recentemente dizendo que ele nunca treinou tanto quanto treinou com o Diniz. Porque os treinos também são muito exaustivos. Eu falei isso uma vez aqui. Nós jogamos a estreia da Libertadores, foi lá em Lima. E quando nós voltamos, 2 dias depois, nós tínhamos o segundo jogo da final contra o Flamengo do Campeonato Carioca, na qual nós tínhamos perdido por 2-0 o primeiro jogo. Verdade. E nós ficamos assim, eu não lembro, jogo domingo, ficamos no sábado, e a gente começou a treinar, a gente viu o vídeo, que ele gosta de mostrar vídeo e tal, e vai parando uma coisa que eu acho sensacional dele. Ele pede pra fazer as coisas, o jogador faz isso aqui, e depois ele cobra no vídeo. Se você faz totalmente errado do que ele pediu pra fazer, ele mostra no vídeo lá. Big Brother Diniz, ele tava te vendo. Mostra no vídeo, isso é bom. Sabe, porque você, né, por que você fez aqui? Se eu pedir para ir para a direita, por que você foi para a esquerda? E ele dá, obviamente, a liberdade para o atleta se expressar. Não, eu vim para cá porque eu achei que esse momento seria melhor vir para cá e tá tudo certo. Mas ele te dá liberdade para tomar essa decisão também. Ele te dá a liberdade de tomar a decisão, mas aí você tem que ter, obviamente, ali, quando ele está conversando, você tem que expor o porquê você fez aquilo. Justifica. Não, você tem que ponderar, exatamente. Mas assim, ele é um cara que, quando nós chegamos para treinar, aí saímos do vídeo, começamos a treinar e tal, foram 5 quilômetros que eu corri no treino. Caramba. Isso um dia antes do jogo da final. Assim, como é que você tá? Como é que você tá? Você tá bem? Como é que você tá? Era o dia, porque ele respeita muito, eu já vi muitas pessoas falando assim, mas o Diniz respeita a fisiologia, respeita e muito. Tem o GPS, hoje todo mundo tem GPS, aí vê como pode, já tá aqui o pessoal, já que pode ser que tenha uma lesão, então ele vai perguntar para cada atleta, que o atleta conhece o seu corpo. Como é que você tá? Pode fazer um pouquinho mais? Beleza, então. Então vamos fazer um pouquinho mais, depois vai ter o dia todo para você descansar, amanhã o jogo é só de tarde e tal, e vambora, todo mundo foi, treinamos exaustivamente, porque ele entendeu que nós tínhamos que entrar dentro de campo e ter um jogo quase perfeito para vencer o Flamengo. E foi o que aconteceu. E ninguém se machucou, ficou tudo certo, todo mundo feliz da vida e vencemos o Flamengo. Conseguimos em 30 minutos, em 25, 30 minutos tirar o resultado, que já estava 2-0 do Fluminense. E muito por quê? Porque é um cara que consegue fazer essa gestão de grupo, de chegar em cada atleta e perguntar como é que tá. E eu já vi muitas vezes atleta falar assim, você não dá. Tô morto, então sai, vai descansar e tá tudo certo. Muito.
E isso não chega a um determinado momento que tem um efeito contrário, não? De você falar, cara, tô desgastado a um ponto que não Mas tem como ele, corrigir. é o que eu te falei, já aconteceu comigo, né? Eu já tinha 40 e poucos anos já, então pra mim era o próprio Marcelo, mas já teve jovens que estavam com a perna já inchada de tanto correr, professor, não dá. E não tem problema, eu já vi atleta não treinar. Sabe, com ele eu já vi também ele falar assim, ó, ele me lembrou muito o Prandelli na Fiorentina. O jogador estava cansado e o trabalho tático era o Prandelli, prezava muito pelo trabalho tático. E ele falava assim, não tem problema, vamos lá pro campo, você vai fazer o seu gelo e tal, vai lá no campo fazer o seu gelo, fica só assistindo. Só tem atenção para assistir. E muitas vezes eu vi nisso, não tem problema, faz ali, na hora que for o trabalho tático, vai pro campo ali, eu fico ali fazendo, e fica olhando ali, quero só que você veja como é que são as coisas, sabe? E isso é importante. Então, é difícil perder porque é um cara que entende o atleta. Eu tô cansado, não faço. Não estou cansado, posso ir? Vamos no limite. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Timão, que já vai ser neste sábado contra a equipe do Vitória, lá no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro, às 20 horas, com transmissão dos canais Premier e também do Sport TV. Como podemos ver aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, a equipe do Vitória é o 10º colocado, em 10 jogos somou 14 pontos no Brasileirão. Já a equipe do Corinthians está muito mal na tabela do Brasileiro, é o 16º colocado, 11 jogos, somou 11 pontos no Brasileiro. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Vitória, e aí está a Copa do Nordeste e também o Campeonato Brasileiro, uma derrota, um empate, e os últimos 3 jogos consecutivos a equipe do Vitória conseguiu vencer. O último jogo que eles fizeram, jogando pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira, venceram a equipe do Piauí, também no Barradão, pelo placar de 3-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e a equipe do Vitória. O retrospecto é positivo para o Timão, são 3 vitórias e 2 empates. O último confronto que eles tiveram na temporada passada foi no Barradão e o Corinthians venceu lá pelo placar de 1-0. Enfim, jogo importantíssimo aí para o Corinthians, que precisa vencer para se afastar ali daquela zona do descenso do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores está tudo muito lindo, maravilhoso, 2 jogos, 2 vitórias. E agora Fernando Diniz tem que implantar essa filosofia de tentar ganhar, praticar um melhor futebol no Campeonato Brasileiro. Enfim, esperamos um bom resultado neste sábado. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.